Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa penúltima sessão de webinar. Hoje com a gente a Angélica, que vai estar falando sobre gestão de talentos, como não perder a identidade organizacional. Essa sessão está sendo gravada. Angélica, é com você. Pessoal, qualquer pergunta, comentário, vão enviando no site, no chat, para que a gente possa ir interagindo, tá bom? Angélica? Beleza. Obrigada, Tiago. Obrigada, Liga Ágil, pelo convite. Eu agradeço também a presença dos demais participantes aqui também, que reservaram um pedacinho aí do dia para prestigiar a gente. Eu, sinceramente, espero que todos estejam bem e estejam seguros nas suas casas até a gente passar por esse momento difícil aí. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Angélica Lima, sou responsável pela unidade de Delivery Center da Cadmus e também contribuo aqui com a Liga Ágil como agilista, faço algumas participações aqui junto com o pessoal. O tema hoje que eu quero abordar com vocês é esse aqui, né? Como não perder a identidade organizacional com equipes remotas. E esse tema, na verdade, ele nos remete a uma análise, né, sobre o que é identidade, que diferença faz, né, a gente saber sobre a nossa história, quem nós somos hoje, o que muda isso para o nosso futuro, né? E para abordar esse tema aqui, eu quero chamar a atenção de vocês a algo que é essencial, né, para a nossa constituição humana. Alguém reconhece essa estrutura espiral aqui? Pois é. Aqui eu estou, na verdade, sendo bastante atrevida em tentar misturar um pouco do conhecimento científico com o nosso dia a dia, né? Para a nossa realidade organizacional também. Esse nome difícil, ácido desoxirribonucleico, eu treinei várias vezes para falar. Mas, na verdade, aqui, né, essa definição, ela tem uma formação com partículas comuns. Então, se você olhar lá, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, carbono, fósforo, e tudo isso é responsável pela nossa constituição. Define nossas características, as mais pessoais possíveis, define a nossa composição e ainda fala de alguns elementos mais profundos, né? Ele revela a nossa história hereditária. E essa informação ela é bastante importante, relevante para nós. Porque, obviamente, além de nos identificar, ela também traz algo, né, bem mais deep, né, bem mais profundo, que é falar da nossa essência, revelar nossas origens, nossos traços históricos, aquilo que nós já experimentamos, como que nós reagimos a essas experimentações. E o que isso muda, né? Por que isso é relevante? Muda a forma como a gente vê nosso futuro, né? O futuro das pessoas que nos cercam, daqueles que estão ao nosso lado, dos nossos projetos, daqueles que de alguma forma eles também são impactados com a maneira com que a gente toma as nossas decisões, né? E é por isso que hoje eu trago aqui a foto do meu melhor projeto. Esse aqui é o meu melhor empreendimento, né? Ele traz todas as minhas características do meu DNA, o que eu tenho, né, como maior objetivo e propósito. E, na verdade, o que eu mais quero com este empreendimento é que ele evolua. Ele evolua, ele demonstre melhores características, ele tenha qualidades mais refinadas, resultados bem mais positivos que eu, né, obtive. E como é que a gente consegue, né, trabalhar isso tudo e conseguir esse propósito que a gente quer, né, para a nossa vida? Bom, todo pai tem receita e tem várias dicas que eu tenho certeza que se a gente abrisse o áudio aqui, cada um ia ter uma ideia, um estalar de dedos aí que poderia ajudar em vários pontos. Mas eu me atrevo aqui, gente, a compartilhar com vocês 4 diretrizes que eu sigo. E a partir daqui eu quero falar dessas diretrizes. A primeira delas é essa, ensinar. Então, ensinar o que é boa qualidade, como é que se assimila boas qualidades, como que se aprende com esses erros, de forma que eles não se repitam. Então, se eu errei,
não gostaria que minha filha, né, o meu maior empreendimento, repetisse esse erro. Depois a gente tem aqui uma próxima diretriz que é acompanhar. Acompanhar, ver se está agindo como se espera, fazer, né, com que tudo aquilo em que está se evoluindo, de fato está se evoluindo, está no trilho correto. Depois a gente tem o recompensar. O que é o recompensar? Analisando o comportamento, está seguindo o comportamento adequado. Então, isso revela que estamos tendo um crescimento, um amadurecimento. Isso é importante também. E, por fim, o ajustar. E ajustar quando a gente nota que realmente há necessidade de colocar, né, as coisas de volta no eixo. Né? Como é que a gente pode trazer isso para o nosso universo corporativo? Então, primeiro, nós precisamos considerar que a empresa, ela também tem uma identidade. E ela precisa dessa identidade. Assim como o DNA, assim como os nossos empreendimentos, a identidade organizacional, ela também é formada por vários elementos que garantem a unicidade da corporação. E veja, é a unicidade da corporação e não a unicidade de cada indivíduo. Então, nós precisamos entender se os elementos individuais, aqueles que compõem a corporação, eles conhecem a nossa estrutura, para que eles colaborem com o objetivo dela. Então, não importa qual que é a força, o nível de profundidade em liderança ou o grau de autonomia que a gente tenha, todos nós precisamos perguntar e fazer autoanálise. E aí eu te convido a fazer essa autoanálise nos próximos minutos aqui. Refletindo sobre perguntas básicas, né? A nossa equipe, ela sabe e ela entende qual que é o nosso propósito? A nossa equipe, ela conhece os nossos valores? E aí, quando eu falo assim, conhecer valor, não é só superficialmente, né? Conhecer ali os dizeres, né? Mas ela pratica esses valores? Você consegue reconhecer isso olhando nas decisões que eles tomam no dia a dia? E missão e visão? Não é só decorar a palavra, mas assim, a prioridade deles. Será que isso é reforçado com os clientes, com os parceiros, entre os pares? Reforça o propósito que a gente tem? E o que falar da marca? Será que conhece a nossa marca? E não é só saber aquilo que está lá exposto no site, não. Mas aqui é algo bem mais profundo, entender que crises a gente já passou, como é que a gente superou isso, como é que a gente saiu vencedor, ainda mais no momento que a gente está agora. São informações bastante relevantes, né? E culturalmente? Vamos pensar só num elemento aqui relacionado à cultura organizacional, que são questões comportamentais. O que é considerado como esperado, incentivado, aceitável? Mais ainda, né? O que é inaceitável em relação aos comportamentos dentro da empresa? Se a gente sabe disso, vai nos poupar de muitas situações desconfortantes, desgastantes. E dentro da empresa, vamos combinar que a gente não tem disponibilidade nem de energia nem de recursos para ficar resolvendo esse tipo de conflito. Hoje nós estamos num cenário que a gente precisa dedicar esforços em temas muito mais relevantes e vão afetar o futuro das empresas, assim como o futuro daqueles que estão envolvidos com ela também. Pensa em outros elementos, né, que constituem ali a nossa identidade organizacional. Produto, serviço. Como que a gente encara a inovação? Todos esses fatores que eu menciono aqui, eles afetam e podem mudar a identidade organizacional. Se nesse momento aqui, a gente começar a agir com desespero e a gente não focar nos temas corretos, naqueles que de fato são relevantes. Então, para ajudar a garantir a unicidade da organização e facilitar esse processo, que é manter a identidade organizacional, hoje eu quero compartilhar algumas dicas técnicas e até algumas ferramentas aqui que eu também utilizo, que ajudam nesse desafio, né? Então, vamos partir do princípio que as empresas elas já têm definido o que é missão, visão, valor. E agora a gente precisa reforçar e vivenciar essas definições. Uma forma é a gente usar o OKR, né?
Saber o objetivo da organização em curto e médio prazo vai nos ajudar a nos guiar, a guiar as nossas decisões, as priorizações, o alinhamento com a equipe, o direcionamento, enfim, vai nos dar a direção e o norte do que a gente deve seguir. Isso nos faz evitar o efeito que eu destaco aqui da frase do Alice lá no País das Maravilhas, né? Você já ouviu essa expressão aqui? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho vai servir. E não tem diferença o que a pessoa, né, ela está decidindo fazer. Você consegue perceber como isso é importante? É óbvio que a gente não quer, dentro da organização ou dentro dos times, pessoas que atuam assim, ou até estimulam comportamentos assim, né? Que estão totalmente desalinhados com o objetivo estratégico da corporação. Bom, agora que eu falei aqui das definições, né, do OKR, a gente já tem isso claro, então, para nós, nós precisamos, então, começar a difundir, né, esses objetivos. E a gente consegue fazer isso com o EVR. EVR também é um formato em que a gente expõe para todos o que são as estratégias, de forma bastante clara, né? Então, aqui a gente vê a foto de um formato em que isso é possível fazer. Obviamente, aqui está numa sala, é físico, mas será que a gente consegue transformar isso daqui num formato online, num formato disponível a todos? Que aí vai uma reflexão. Gestão à vista, obrigatoriamente, ela é física? Então, precisamos entender esse formato aqui, né? Então, com a estratégia que claramente está exposta, agora nós precisamos fazer com que a organização ela mantenha o foco nela e se mantenha nesse caminho. Então, vamos falar das diretrizes, né, que eu falei há pouco aqui. A primeira delas é ensinar. Como é que você faz isso aqui dentro da organização? Bom, primeiro, a gente tem que ter claro o que é o perfil que a gente está contratando. Então, aqui eu não estou falando só, né, daquele perfil em que o pessoal do RS pede para a gente definir sobre os principais requisitos para uma vaga. Não é só isso, não. Aqui a gente precisa entender qual que é o perfil comportamental que a gente quer das pessoas que vão compor a nossa equipe e também a nossa organização. Porque isso vai garantir a sintonia do time e da organização como um todo. Depois a gente tem o Culture Book. O que é esse cara aí? Bom, ele torna explícito as características que nos tornam únicos. E aí eu estou falando de definições, inclusive, de papéis que se esperam. Por exemplo, o papel de PO. A gente sabe o que é, o que um PO deve fazer, mas dentro dessa empresa a gente quer que o PO ele também tenha esse tipo de autonomia, ele tenha esse tipo de decisão que ele deva tomar. Depois a gente tem aqui, né? Um plano de capacitação profissional, importantíssimo, trace trilhas, defina o que é esperado para que as pessoas elas entendam que é o crescimento, que garanta o crescimento profissional delas. Outra questão aqui são os stable teams, né? Então, definir um manual em que você tem a composição do time, os skills dele, os acordos, as regras, os cases que esse time já teve, tudo isso vai garantir com que eles estejam focados e tenham uma sintonia certa dentro da equipe. Além disso, né, se você tem eventos aí mensais que você realiza de encontros e que garantam, né, a comunicação dentro da equipe, não abandone só porque você está nesse momento do home office, né? Então, se você tem lá encontro com o CTO, Tech Day ou qualquer outro formato assim, encontre a forma de você tornar isso possível, mesmo nesse momento que a gente está. Eu destaco aqui a COP, porque a COP é um negócio que eu tenho muito carinho, né? As comunidades de prática, né? São formatos em que a gente consegue estimular o comportamento das pessoas se formando como comunidades, é algo muito interessante. Depois a gente tem aqui o acompanhar, vou dar uma avançada aqui, porque para variar eu estou estourando o meu tempo, né? No acompanhar, a gente tem aqui, cara, grupos de comunicação, importantíssimo. Você precisa estabelecer um canal de comunicação entre as pessoas. Discord, Skype, salas verbais, Zoom, Teams. Experimente, entenda qual que é a que te vai trazer melhores resultados. Não só compartilhar áudio e vídeo, mas compartilha tela, compartilha troca de arquivos, valida acesso, se as pessoas estão de fato se engajando. Workplace, um negócio muito bacana. Crie grupos, canais,
possibilidades de que as pessoas compartilhem as informações que de fato são relevantes, né? O People Place, que vai trazer ali um wiki também, você vai conseguir acompanhar o avanço e como as pessoas elas estão realizando treinamentos, utilizando templates, artefatos. O Google Teams, a gente tem webinars aqui específicos falando sobre o Google Teams, como é que ele funciona, mas é um negócio muito bacana que traz coisas lá como métricas, termômetro ágil, como o time está se comportando em retrospectiva, o Nico Calendar tem indicadores, você tem métricas, e algo que eu trouxe aqui muito importante também é entender o estágio de maturidade das equipes, né? Então, se você olhar ali pelo modelo do Tuchman, quais são os estágios de crescimento que o time está passando? Que momento ele está hoje? Hoje ele está no forming? Mas como é que a gente ajuda esse time a chegar no storming, norming, performing? Então, são essas ideias em que a gente precisa estimular e provocar os times a pensarem com bastante carinho, né? Depois a gente tem aqui o recompensar. Recompensar é muito importante também porque mantém a motivação das pessoas, né? Então, aqui eu trago 3 ferramentas e técnicas bem legais. Kudocard, a gente tem ele dentro lá do Google Teams também, é um negócio bacana para você estimular o reconhecimento entre pares. Celebration Grid, isso aqui é muito fantástico, porque existe aqueles que aprendem pelo amor e pela dor, né? Então, alguns vão aprender simplesmente por ler um case, mas muitos vão aprender passando por uma experimentação ruim. Então, esses também devem ser celebrados, né? Merit Money também, né? É um formato em que a gente consegue reconhecer e ser grato pelas pessoas também. Isso é bastante importante. Alguns até mencionam assim, puxa, mas o Merit Money, Angélica, é difícil, porque vai envolver dinheiro, não tem dinheiro aqui. Cara, começa com brindes do marketing. Você sempre tem algumas coisas que são apresentadas aí em eventos, né? Então, começar é sempre importante. Por último aqui, quero falar do ajustar, né? Essa última diretriz que você saber os motivadores do time, aí você pode usar o Moving Motivators para isso. Você também definir, está bastante claro qual que é o nível de autonomia que eles têm com o Delegation Poker. Você estabelecer também centros de competência, aí podem ser comitês, pode ser centros de aprendizado, mas é assim, né? Você como líder reconhecer que você não atua sozinho e tenha a humildade de reconhecer que visões externas, elas vão te ajudar a enxergar coisas que você sozinho não vai conseguir. Então, gente, eram esses 4 diretrizes, 4 pontos principais que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. E reforçar, né? Tudo isso que eu estou apresentando, eles são facilitadores, mas não substituem os estrategistas. E mais do que tudo, né? A presença ela é fundamental para manter a identidade organizacional. Agora, quem é que te falou que presença é física? É isso que a gente tem que refletir, né? Obrigada aí por me ouvirem nesses minutos aqui. Muito bom, muito legal, Angélica. Parabéns aí. Pessoal, estamos abertos a comentários e perguntas aqui no chat. Eu já tenho um monte aqui, Angélica. Você coloca que enquanto você explorava aquela questão do OKR e do EVR, e colocando umas ferramentas visuais e mostrando pessoas numa sala, você fez uma pergunta muito importante, muito interessante, né? Gestão à vista é uma gestão física? É uma provocação muito boa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais disso. Pois é, que a gente nota assim, né? Quando a gente chega numa empresa, a maioria do pessoal gosta de mostrar o quadro, como se o quadro ele fosse a evidência máxima de que o time é ágil. E não é isso, né? A gente sabe que o time ele demonstra a agilidade dele, mesmo ele usando algumas ferramentas online e fazendo alguns traços de trabalho virtual. Vamos considerar aqui, por exemplo, a questão da distribuição regional que a gente tem aqui de equipes, né? Se você está nesse formato e você tem parte da sua equipe em ambientes, em sites diferentes, é impossível que você mantenha um quadro que é totalmente atualizado, né? A cada interação que a equipe tem. Então, você tem que usar outros recursos visuais para isso também e que a gestão à vista ela esteja disponível a todos. Então, não é só mostrar um quadro bonito, mas assim, de fato, mostrar que todos têm a mesma visibilidade. Isso que é bastante importante, né?
E é importante, inclusive, frisar que quando as pessoas estão todas reunidas no mesmo prédio, uma das queixas que a gente mais escuta é que não tem visibilidade, né? Então, às vezes a gente deixa se enganar, né? Pensando que é só porque agora estamos remotos, não estamos todos no mesmo espaço físico, que deixamos de ter visibilidade. Mas é um problema que sempre aconteceu, né? E sempre acontece. Verdade. Né? O Alex faz uma pergunta aqui, olha, primeiro um parabéns, e aí ele faz a questão, você acha que as ferramentas que conhecemos e construímos ao longo desses últimos anos são suficientes para enfrentar todos os desafios que nós temos hoje? Eu acho que a gente tem que experimentar, né? Acho que isso é, cara, é um jargão que a gente usa para todo mundo, né? Em momentos assim. Mas de fato, será que a gente já experimentou tudo aquilo que a gente poderia experimentar? E será que alguma ferramenta que a gente já usou, vamos falar do quadro, o quadro que a gente já usou é, físico, será que ele não poderia ser evoluído? Porque a questão da maturidade, o amadurecimento, ele provoca a questão da experimentação e aprender com o erro. Então, a gente tem muita ferramenta disponível e é bem raro a gente encontrar aqueles que já experimentaram de tudo. Esse momento que nós estamos da distribuição geográfica, do home office, de desafios até que a gente tem por limitações que a gente vive no nosso país em relação à conexão. Será que isso tudo não força a gente a ter uma experimentação mais profunda de ferramentas, mesmo aquelas que a gente já conhece? Eu entendo que a gente, de fato, precisa mergulhar um pouco com mais profundidade para a gente ter uma visão um pouco mais clara, porque o fato da gente estar fisicamente próximo, ele acabava nos deixando de uma forma meio cômoda em relação àqueles que não estavam exatamente do nosso lado. E agora, todos estão do nosso lado, né? Então, você consegue provocar, através de algumas ferramentas, reuniões que você coloca na mesma página, no mesmo local, mais de 100 pessoas. Cara, e quando que a gente conseguiria movimentar todo esse pessoal de uma maneira tão rápida, né? Eu noto isso pelo último Tech Day que a gente fez. A gente fez o Tech Day aqui na empresa, eram 150 pessoas e a gente organizou isso em 2 dias. Então, quando que isso é possível no meio físico? Acho que vou falar palavras da minha mãe aqui, né? É você olhar para a situação que você tem agora, mas olhar para um lado positivo. Então, assim, não se congelar com um problema que a gente está vivenciando, mas entender que a gente tem alternativas e pensar nessas alternativas, né? Então, ou seja, a tecnologia ela acaba ajudando a escalar soluções que a gente nem imaginava antes, é isso? É isso, é isso. Faz a gente refletir em outras alternativas que anteriormente a gente não enxergava. Mas, obviamente, né? Isso tudo dependendo da sua disposição. Então, a gente Uhum. precisa mostrar isso, a gente precisa mostrar que a gente consegue ver alternativas mesmo diante de dificuldades que parecem que não vão transcender, né? É abraçar o novo, né? Muito bom. Tem um comentário do Fernando Cosi aqui. Excelente apresentação, parabéns, Angélica, e a iniciativa da Liga Ágil. Muito bom. Aí o Gabriel faz uma questão, parabéns pela palestra. E sobre o Celebration Grid, qual é a periodicidade que seria interessante alimentar e refletir nesse framework? E nesse momento remoto, precisaríamos mudar o formato de celebrações, de acertos e falhas? Pois o formato que a gente. Eu vou responder a parte B aqui primeiro, né? O formato que a gente está hoje, ele nos força a tentar algo novo. E o tentar o novo, né, que é essa questão da experimentação, a gente tem que estar aberto, tanto para acerto quanto para falha. Então, de fato, se você não faz uso do Celebration Grid, seria legal você começar a fazer isso desde já. E eu tenho visto bastante o pessoal usar quando está fazendo a retrospectiva, né? Então, retrospectiva é aquele momento da reflexão do time como um todo mundo vem para a mesa com a mente aberta para entender aquilo que deu certo, o que não deu certo, como é, assim, o principal de tudo, né? O plano de ação para que as coisas elas continuem, elas se engajem, elas se estabeleçam. Então, olhar para o Celebration Grid para que você erre uma vez só e não fique insistindo no mesmo erro, esperando um resultado diferente, ela é bem importante nesse momento da retrospectiva também. Excelente.
A Andressa diz parabéns, excelente tema, ótima apresentação. A Adriana também, excelente apresentação. A Janaína faz uma pergunta: dado o momento atual, você acredita que as organizações elas venham a enxergar suas instalações físicas como custos dispensáveis? Acredita que esse formato remoto é uma situação paliativa ou ela é uma tendência? Super legal sua colocação aqui, Janaína. Eu acredito sinceramente que todo mundo tem usado esse termo agora, né, que é o novo normal. E o novo normal, ele vai nos forçar, sim, a repensar o custo que a gente tem de estrutura física, o custo que a gente tem em manter uma posição dentro da nossa organização, que agora a gente com certeza verificou que é sim possível tornar isso de forma virtual, tornar isso de forma remota. E a gente viu que a produtividade aumenta, a gente se obrigou a entender esse resultado. E se a gente se obrigou a ver isso e a gente viu resultados bem positivos, cara, com certeza como responsável, por exemplo, do Delivery Center, eu repenso e quero realmente mudar a minha visão em relação ao home office, em pensar em ter formatos assim que eu consiga extrair o melhor dos talentos que estão junto comigo. Legal. Uma pergunta do Vitor: como as organizações vão lidar com todos os seus funcionários já acostumados com os benefícios do home office, redução de custos, diminuição de tempo de trânsito e tudo mais, quando voltarem ao normal, né? Ou o novo normal? É, eu acredito sinceramente, Vitor, que nesse novo normal, as empresas elas vão repensar o espaço físico delas, sim, né? Não só espaço de posição, mas espaço também que se ocupa dentro das redes, né? Então, a concorrência que eu tenho com a minha estrutura de redes, ela pode ser repensada também. Como elas vão fazer isso? Cara, eu tenho visto vários executivos comentando sobre essa questão da surpresa da produtividade em relação ao home office. Então, de fato, pensar em ter estruturas mais remotas e menos físicas é uma possibilidade, especialmente em situações em que a gente tem que trazer todo mundo para a mesma mesa, né? E aí, o trazer todo mundo para a mesma mesa não precisa mais ser todo mundo fisicamente no mesmo local, né? Porque você pensa assim, né? Se você atende uma empresa que está lá no Amazonas, cara, pensa o quanto de deslocamento, o quanto de até de desconforto você causa para as pessoas que têm que se deslocar para outros locais. Olha a redução de custo que você vai ter nisso. De forma que você viu que o virtual funciona, o remoto funciona. Então, cara, eu tenho certeza que a partir de agora todos vão repensar a questão de forçar todo mundo a estar dentro do mesmo lugar. Ah, sim. Bom, o Vitor ele faz essa questão, Angélica, fazendo uma pergunta do ponto de vista do profissional. Porque agora o profissional também está se acostumando com isso. Ele está descobrindo que ele é produtivo, ele está descobrindo que ele consegue dar conta do recado sem sair de casa. E aí, a pergunta dele vai mais no sentido do tipo, cara, e agora? O que que a empresa vai fazer com aquele profissional que não quer mais voltar para o espaço físico normal, entendeu? Uhum. Esse aí vai ter que ser um acerto, né? Aqui a gente tem também, né? Além disso, além da, assim, o empresário ele vai repensar, mas o empresário ele não age por si só. Você vai ter que entender que, dependendo do modelo de contratação, cara, você tem sindicatos aqui envolvidos, né? Então, acordos coletivos vão ter que ser repensados também. Percebe que não é uma questão só do funcionário querer, não. Tem vários outros elementos que vão precisar ser repensados depois que a gente passar por todos esse cenário aqui. De fato, estamos em vias de uma mudança de uma magnitude muito grande, né? Isso é bastante interessante. Tem a empresa que está vendo, tem um profissional que está mudando, então esse momento está provocando uma mudança em todo mundo. O Gabriel faz um parabéns aqui também, ótima apresentação. E aí ele coloca: qual dica você dá para manter o foco no OKR nos dias de hoje? E essa é a pergunta um. E você acha que a situação de hoje ela gera uma ansiedade e facilidade de se desviar deles de alguma forma, dos objetivos? Vamos de novo, né? Vou para a parte B, depois para a parte A. A parte B, Gabriel, é o seguinte, né? A gente tem visto que os POs, né? A organização como toda, ela está revendo a estratégia dela. E quando ela revê a estratégia, ela revê produto. Então, antes, quem não fazia um delivery, agora está tendo que repensar. Ou seja, a estratégia mudou. Então, de fato,
desviar, eu acho que é repensar, não é desviar, né? Então, primeiro há a necessidade, sim, de repensar na estratégia. Depois que você repensou nisso, agora sim, então vamos manter todo mundo dentro do mesmo foco. Obviamente, a ansiedade em que o momento ele está gerando, eu sempre falo isso, né? Ansiedade gera medo, medo pode te fazer duas coisas, ou te congela ou te faz agir. E aí o te congela é que é o problema. É o problema, porque toda vez que você age no desespero, você toma a decisão errada, não é legal. Então, o desafio do empresário, do líder, né, de quem está na liderança desse pessoal aqui, é fazer todo mundo ficar dentro do mesmo foco, o que remete aqui à sua primeira parte da pergunta, né? Que dica você dá para manter o foco no OKR? A dica é a seguinte, cara, o que você está fazendo hoje está alinhado em qual estratégia, em qual objetivo dentro do seu OKR? Ah, não sei. Então, não sei, você vai ter que repensar. Volta. Porque será que vai valer a pena você dedicar esforço e tempo para fazer isso agora? Então, toda sprint que a gente fecha, ou todo plano semanal que a gente trabalha, para quem trabalha aí com Kanban, né? Toda a definição do replenishment que você fez para esta semana está atendendo a qual resultado do meu OKR? Se não está atendendo nenhum, cara, você está no foco errado. Eu falando aqui com o meu negócio mudo aqui. Muito bem, muito legal. Angélica, nosso tempo está estourando, mas eu não gostaria de deixar de fazer essa pergunta. Você colocou no final, quem disse que presença é física? Dá alguns exemplos sobre como a presença pode ser virtual, ela pode acontecer virtualmente. Pois é, tudo que eu trouxe aqui e que eu apresentei, dá para você fazer no virtual. Olha que interessante. Eu trouxe aqui várias técnicas do Management 3.0 e a maioria delas, elas estão embutidas em ferramentas online. Você pode usar dessa forma. Uma delas é o Google Teams. Google Teams traz lá dentro Moving Motivator, Delegation Poker, Planning Poker. Você tem o Team Moods lá dentro também. Acompanhamento de métrica, acompanhamento de resultados alinhados à meta. Então, cara, tudo isso é virtual. O que você tem que fazer? Chamar uma reunião via Zoom, via Meets, via o que você quiser. Teams, o Teams você consegue colocar 150 pessoas juntas conversando. E é verdade, porque eu participei de reuniões assim. Conversamos naturalmente, até muito melhor do que se a gente estivesse presencialmente. Ele tem até fatores ali bem legais, por exemplo, o recurso de levantar a mão, você garante que um fala por vez. Se você está no presencial, você não consegue isso. Né? Então, de fato, gente, a gente tem que olhar para todas essas ferramentas e técnicas e trazer isso para um modelo que é mais saudável. Se você, né, que é o que a gente tem comentado, né? Em questões de saúde, nunca mais a gente vai ter a mesma visão que a gente tinha no passado. Porque agora, com certeza, cada vez que alguém tiver um resfriado, a gente vai repensar como é que a gente vai tratar uma pessoa com resfriado. A gente vai repensar o uso de máscara, o uso de luva, distanciamento. A gente vai repensar tudo isso, né? E a questão de ter experimentado que tudo isso funciona vai fazer a gente repensar também em reuniões que a gente acaba tratando. Então, tudo que é ferramenta e técnica que hoje você vê aplicada em momento físico, você consegue repensar isso facilmente para o virtual, né? Para o remoto, para o online, até porque isso é o que garante o nosso amadurecimento também. A gente trabalha com isso, a gente provê isso. Então, cara, isso tudo é muito, muito, muito factível de acontecer. A gente só tem que se reinventar e repensar como é que a gente entende as verdades que a gente assumiu hoje. Excelente. Angélica, eu gostaria de continuar a conversa, mas nós estouramos bem o nosso tempo hoje. Pessoal, Desculpa, muito gente. obrigado. Foi excelente, Angélica, parabéns. Pessoal, obrigado pela presença de vocês, interação, participação. Como sempre, nós gravamos nossa sessão, estará disponível no nosso website mais tarde. Abraço, um excelente dia a todos. Obrigada, gente. Até mais.